a maneira com que você pode manipular a opinião pública, tá. E essa manipulação da opinião pública, que acontece de 2 formas principalmente, a primeira é a destruição do direito natural. E é exatamente a destruição do direito natural que torna as pessoas cegas, porque elas perdem um critério de verdade para julgar o que ela está vendo. O direito natural, ele põe na mente das pessoas um contato mais próximo da realidade, ainda que a pessoa não seja religiosa, tá. O papel da igreja nesse ponto é fundamental. Por quê? Porque ela propaga o direito natural na sociedade. Esse é um dos papéis fundamentais da igreja na sociedade como um todo. E isso é meio que o anticorpo da sociedade. Por mais que você tenha pessoas que coloquem leis absurdas, ou tentem colocar, toda a sociedade vai perceber de cara o absurdo daquela lei e não vai cumprir. Porque imagina, né, se uma população inteira não cumprir uma lei, não tem polícia, não tem exército se fosse capaz de fazê-la cumprir. Só que, qual que é o problema? Nós já estamos há mais de um século, na verdade um pouco antes, né, alguns séculos antes, mas a partir do século XIX a coisa começou a ser sistematizada, né, no final do século XIX, essa destruição do direito natural, dessa noção de verdade, de que o ser humano tem uma natureza e que existem leis que regem a natureza humana, inclusive o próprio universo, essa convicção foi sendo destruída sistematicamente. E qual que é o efeito disso? Você perde um parâmetro de realidade. E aí qualquer lei, qualquer coisa, por mais absurda que seja colocado, acaba sendo muito mais fácil de ser aceito. Ora, porque você vai reclamar por causa de quê? Se não tem verdade, se não existe direito natural, se tudo é possível, se o que manda é a vontade humana, né. Ora, olha, isso aí é errado, mas eu quero. Então você tem toda uma população criada nessa mentalidade. Aí você pensa o seguinte, aqui a gente tem que mudar o foco de atenção da nossa mente, tá. Que é uma outra coisa que eu vejo que as pessoas não percebem. A classe política, né, você olha para a classe política, e aí você vê uma degeneração moral. Não há mais preocupação em ser honesto, com a justiça, sacrificar-se pelo outro, serviço ao bem comum, nada disso, tudo isso foi destruído, foi dilapidado. Você olha para a classe política e você não vê nada disso. Só que às vezes a pessoa, ela enxerga o problema e ela não entende a causa real do problema. A classe política não cai do céu. A classe política, ela não surge espontaneamente, né. Pum, apareceu aqui um governador, pum, apareceu um senador, pum, apareceu um ministro. Não, não é assim que acontece. Não vem de outro planeta. Toda a classe política veio das famílias desse país. Então, se há uma degeneração moral na classe política, é porque antes houve uma degeneração moral dentro das famílias. As pessoas começaram a colocar a vontade delas acima de qualquer coisa. Ninguém quer mais se sacrificar, ninguém quer mais perder algo por um bem maior, porque no fundo isso é justiça. Eu comento muito sobre essa questão das virtudes, não é à toa, porque eu acho que aí está uma mudança
real e duradoura que a gente pode fazer nesse país. Se nós formarmos pessoas mais virtuosas, que sejam capazes de autossacrifício, de entender que às vezes eu vou ter que aguentar um prejuízo por um bem maior, aí, no futuro, a gente vai ter uma classe política boa.